Muito boa tarde. Nosso terceiro momento do programa Tardear, nesse dia especial voltado para o Outubro Rosa. Já está aqui nosso terceiro momento, Cibele. Vamos dar as boas-vindas para quem, Cibele? Fala um pouquinho da trajetória dessa ilustre. A Ana Lúcia Nascimento Araújo é cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgião Plástica, formada pela UFP e Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo, e atualmente atende na Oncom Center e opera nos melhores hospitais de Teresina. Falta algo mais? Não, a vida é longa, falta um monte de coisas, mas aí está um resumo suficiente. O que te motivou a especializar na área de cirurgias plásticas, especialmente na área de reconstrução de câncer de mama, da mama, para desenvolver essa autoestima das mulheres? Fique à vontade. A cirurgia plástica, ela surgiu do meu interesse primário por cirurgia. Quando a gente resolve escolher como profissão a medicina, normalmente a gente escolhe primeiro duas grandes áreas, né? Ou vai para a clínica ou vai para a cirurgia. Então, desde o início eu sabia que seria cirurgia. Agora, que seria cirurgia plástica, demorou um pouquinho mais. Eu sempre fui detalhista e gostava de fazer as coisas muito bem feitinhas e tal, e tive um professor de cirurgia aqui da UFP, Dr. Carlos Iglesias, que pela primeira vez me falou assim: Ana, por que você não faz cirurgia plástica? Seu perfil é para cirurgia plástica. Aí começou a martelar aquele negocinho ali, mas eu tinha muitos interesses. Eu gostava de cirurgia plástica, de cirurgia de cabeça e pescoço, de cirurgia coloproctológica. Então, a vida vai levando a gente a fazer as escolhas. No final das contas, fiz cirurgia plástica, atuo há uns 28 anos já como cirurgiã plástica, faz tempo. Rapidamente a gente vê o tempo correr, né? Passar num piscar de olhos. E foi uma escolha acertada, é uma área ampla, é uma área que dá muita satisfação, fora a reconstrução de mama, que é hoje o nosso tema, isso, né? Alusão ao Outubro Rosa, esse momento de ressaltar bastante a importância de olhar para as mamas e fazer diagnósticos precoces de doenças graves, como câncer, para que a gente possa ter um melhor resultado, né? Evitar sequelas mais graves. Então, ficar na cirurgia mamária foi mais uma vicissitude, né? A vida vai levando a gente por alguns caminhos, e eu, por trabalhar num hospital de câncer, no início, quando cheguei em Teresina, no Hospital São Marcos, acabei me ligando muito aos mastologistas e acabei fazendo muito câncer de mama, além de câncer de pele. Mas a cirurgia plástica é muito vasta e a gente atua em outras áreas também na estética e em vários outros tipos de cirurgias. Quais são as opções disponíveis? Para a reconstrução de mama? Isso. Como é que está isso? Olha, a reconstrução de mama começou pelas cirurgias estéticas da mama. Então, o cirurgião plástico sempre foi habilitado e é capacitado durante sua residência para fazer vários tipos de técnicas de cirurgia mamária. No início, o tratamento do câncer de mama era basicamente cirúrgico e normalmente mastectomias mais avançadas, vamos dizer assim, que retirava maior quantidade de tecido. Depois foi se sabendo e compreendendo melhor a biologia do câncer e entendeu-se que a cirurgia não é a coisa mais importante. Então, as cirurgias tenderam a diminuir de tamanho. Hoje, a maior parte dos tratamentos de câncer de mama precoce são feitos com cirurgias conservadoras, a gente chama de ressecções segmentares, em que não há retirada da mama completa, às vezes a cirurgia é bem pequena, inclusive. Mas ainda há espaço para as mastectomias também, que é a retirada total da mama, com ou sem a retirada do bico do peito. E aí, nesse caso, a gente entra para fazer a reconstrução mamária total. Para isso, existem diversas técnicas, todas elas importadas lá da cirurgia plástica e adaptadas para esse tipo de situação, da ressecção mamária, seja parcial, segmentar ou completa. Você pode me perguntar, então, e como é que é isso? É uma área mais técnica, né? Mas eu posso explicar, assim, resumidamente, que a gente tem os retalhos. Retalhos é quando eu pego tecidos de uma outra parte do corpo e trago para substituir aquilo que foi removido. No caso da ressecção segmentar, eu posso pegar partes da mesma mama e fazer essa movimentação de tecidos para ocupar o espaço que foi deixado pela ressecção do tumor. Posso ou não usar próteses para substituição de volume e, em linhas gerais, é isso.
Em linhas gerais, é isso. Mas houve uma evolução muito grande dos anos 80 para cá na utilização dessas técnicas todas, que foi, logicamente, acompanhando o tamanho da cirurgia de retirada do câncer. Como a cirurgia de retirada do câncer foi diminuindo de tamanho, as cirurgias de reparação, que são as reconstruções, também foram diminuindo de tamanho. Mas ainda, por incrível que pareça, há espaço para as cirurgias maiores. Porque mesmo em Teresina, uma capital, em que, mesmo nos segmentos onde as pessoas têm maior poder econômico, e inclusive planos de saúde e maior esclarecimento, com nível superior de ensino, algumas mulheres se deixam atrasar, tanto nos seus exames preventivos para câncer de mama, como no tratamento. Às vezes elas escondem tumores pelo medo, eu acredito, e chegam ao médico já com lesões grandes, avançadas, ulceradas, que é o pior cenário de todos. Então, eu vou me estender um pouquinho mais para falar de rastreamento. Rastreamento é um conceito, às vezes, até difícil para a população entender. Rastreamento é quando eu faço exames sem que haja doença, sem que haja sintoma, nenhum sinal de doença. Isso é muito utilizado tanto para o câncer do colo do útero, são os famosos exames de Papa Nicolau, que agora também, né, já existe um exame de DNA para isso, é assunto de outro papo, com inclusive outro especialista que não eu. E existem o rastreamento para câncer de mama. Câncer de mama, o rastreamento é basicamente com mamografia. Aquele exame que aperta a mama, que as mulheres não gostam, têm medo, enfim. Mas é o exame para fazer o diagnóstico precoce, o rastreamento daquelas pessoas que não têm nenhum sintoma na mama. Então, a partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e até o Ministério da Saúde indicam hoje, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia anualmente. E por que não faz antes? Porque antes a mama tem muita glândula, ela é densa. Então, o exame de mamografia não vê essas lesões pequenas. O que a gente quer ver com a mamografia? Quer ver nódulos pequenos que não são palpáveis, nem pelo médico, nem pelo autoexame. Lesões que não são nódulos, mas são distorções da mama, diferença entre uma mama e outra. E microcalcificações que sejam suspeitas de malignidade. Principalmente essas microcalcificações, elas não são vistas por ultrassonografia da mama e nem por ressonância magnética. Que hoje as pessoas acham que o melhor exame é a ressonância magnética, então vamos fazer rastreamento com ela. É um exame extremamente sensível, mas por ser extremamente sensível e não tão específico, ele não deve ser usado como rastreamento para pessoas que não têm sintomas. Mas para pessoas com sintomas, aquelas que estão em tratamento, precisam de acompanhamento, a ressonância pode ser necessária em situações específicas. Então, eu gosto de chamar sempre a atenção para isso, porque a gente está no Outubro Rosa, porque câncer de mama é uma doença que impacta, qualquer tipo de câncer impacta, né, Braga? Mas o câncer de mama, ele tem um lugar muito especial no imaginário e preocupa muito a ponto de a gente precisar fazer essa campanha anual no Outubro Rosa. Outros tumores e outras doenças também fazem suas campanhas como uma forma de chamar a atenção para o que precisa ser feito para melhorar a saúde da população. Quais são os principais desafios dessa reconstrução? Como se diz, fala um retalho, recompõe. Há risco de rejeição do próprio corpo, do tecido? Acontece? Rejeição é um termo para quando a gente faz transplante de órgãos entre humanos, né? Sim. Então, de uma pessoa para outra, o próprio organismo pode fazer uma reação imunológica que mata aquele tecido que não era originalmente dele, e isso chama rejeição. Mas quando eu uso um material inerte como uma prótese, e aí são várias as próteses que existem, não só as mamárias, sim, existem as próteses, a lente intraocular para tratar a catarata é uma prótese, as próteses articulares, né, prótese de joelho, prótese de quadril, as próteses cardíacas para substituir válvulas, tudo isso é prótese. Então essas próteses são substâncias, materiais, biologicamente compatíveis, inertes, então eles não desencadeariam uma reação específica autoimune ou imunológica contra aquele tecido para causar uma rejeição, mas elas vão fazer uma reação inflamatória.
Então, qualquer corpo estranho, e as próteses são classificadas como, que entra em contato com o nosso interior, com o nosso organismo interiormente, elas vão desencadear uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, quando ela é muito grande, ela pode desencadear uma perda da cirurgia, uma expulsão, vamos dizer assim, da prótese, uma não integridade, uma não integração, vamos dizer, melhor falando, dessa prótese no organismo. E isso é um problema. Pode ser vários tipos, por exemplo, a gente pode ter infecção, que pode acontecer em qualquer cirurgia com ou sem uso de prótese. Nas cirurgias limpas, aquelas que não têm contato com nenhuma secreção biológica, fezes, urina, secreção vaginal, nenhum tipo de secreção dessas que são muito mais contaminadas do que a própria pele da gente, que também elas podem levar a essas cirurgias limpas, mesmo sendo limpas, mesmo havendo todo um cuidado dentro do centro cirúrgico, né, um controle muito grande de toda a operação para esterilização de material, tanto tudo em conformidade com as normas de saúde, ainda assim pode haver infecção em 3 a 5% dos casos das cirurgias limpas. Quando há infecção numa cirurgia em que foi colocada uma prótese, isso se torna um problema, porque é muito mais difícil conseguir tratar a infecção nesses casos. Então, muitas vezes é preciso remover a prótese, tratar a pessoa, e depois pensar numa outra maneira de fazer a reconstrução da mama, seja com prótese ou não. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é a contratura. Quando eu uso uma prótese, aquela reação inflamatória em torno da prótese pode levar a um endurecimento da prótese, que é algo que incomoda as mulheres, tanto as que implantam próteses estéticas como as que implantam para a reconstrução da mama. Então, esses dois problemas. Fora isso, se a prótese não estiver adequadamente coberta, com uma camada razoavelmente boa de tecido bem vascularizado, no caso da mastectomia, tem que ter uma pele, uma cobertura muscular ou um retalho que cubra bem a prótese para que ela não sofra uma expulsão. Né? Que às vezes um pequeno furinho ali na sutura pode levar à exposição da prótese, e nesse caso ela vai sair, é muito difícil a gente conseguir manter. Isso para os casos em que a gente usa prótese associada a retalho. Se for só um retalho, a gente tira essa parte que eu estou falando aqui relacionada à prótese. Ou seja, também pode haver a abertura de pontos, que a gente chama de deiscência, necrose dos tecidos, que é como se fosse um ferimento que precisa ser tratado até cicatrizar, infecção, acúmulo de secreções, que pode ser sangue, pode ser uma serosidade, seroma, que a gente chama. Então, essas são as coisas que podem acontecer no caso dessas reconstruções, seja com retalho ou com prótese, ou as duas coisas associadas. É uma coisa que preocupa, né? A gente fica meio aéreo. Imagina para aquela mulher que chega com um diagnóstico de câncer, já com várias informações a respeito do planejamento do tratamento, coisas novas, coisas que atemorizam, e a gente ainda vai explicar tudo isso também. Então, o ideal seria que nós, médicos, não precisássemos falar de nada do que pode acontecer de ruim, mas é nossa obrigação informar, e a gente precisa dizer para que a pessoa se prepare, saiba o que pode acontecer com ela, saiba que a equipe médica vai estar junto para detectar precocemente, saiba que a equipe médica está disponível para tirar essas dúvidas todas quando elas acontecerem. Mas é isso. Estão nos perguntando como é o acompanhamento pós-cirúrgico, pós-operatório, com o paciente que submeteu um tratamento de câncer, remoção da mama, como é que é feito? O tratamento do câncer, ele é multidisciplinar, interdisciplinar, ou seja, é uma equipe grande de pessoas que vão acompanhar essa pessoa desde o momento da suspeita, desde o momento que ela chega pela primeira vez, e ela vai chegar, na maior parte dos casos, pela primeira vez, ou lá no médico de saúde da família, ou no médico clínico, pode ser, então, nesses casos, um diagnóstico que a pessoa não estava esperando e no exame clínico foi detectado, mas na maior parte das vezes ela chega pelo mastologista. O mastologista é quem faz o rastreamento, ou o ginecologista, que faz o acompanhamento e aquele rastreamento, aqueles exames para detecção precoce. Então, vendo alguma suspeição no exame, a paciente vai precisar fazer uma biópsia. Biópsia é um procedimento feito na radiologia, na maioria das vezes, ou no consultório do médico também. Quando a lesão é palpável, ele dispara
uma agulha dentro do tumor, previamente anestesiado, com anestesia local, para sacar um fragmento ou mais de um fragmento, mandar para o patologista e ele vai examinar lá aquele fragmentozinho no microscópio para saber se aquilo ali é um câncer ou não. Saber qual é o câncer, o biotipo, o subtipo, para que todo o tratamento seja planejado. Então, no momento que é diagnosticado que é câncer, vai ser definido, de acordo com o subtipo, se a pessoa vai primeiro fazer cirurgia ou se ela vai primeiro fazer quimioterapia. Hoje é assim. Então, aquelas mulheres que vão para a quimioterapia, normalmente elas vão estar preocupadas com os assuntos relacionados à quimio. Elas não vão estar tão preocupadas com a cirurgia de cara. Aí depois vai chegar o momento da cirurgia. Quando chegar o momento da cirurgia, é que vai ser explicado para ela e aí ela vai conseguir compreender qual é a cirurgia para ela. Porque é tudo isso, o conjunto de tudo isso, que vai levar a equipe a planejar qual é o tratamento adequado. Qual é o tipo de cirurgia, qual é o tamanho da cirurgia, se vai ser ressecção segmentar, se precisa mexer no linfonodo da axila, se precisa fazer uma reconstrução maior ou menor, se vai precisar de prótese ou não, se tem condição de fazer algum retalho, enfim. E depois, se vai precisar de outras cirurgias subsequentemente para melhorar o aspecto, quando é que vai ser isso, que vai depender também de como vai a paciente estar de saúde, porque ela também vai estar fazendo outros tratamentos em sequência, às vezes, depois da cirurgia, vai para a quimioterapia, vai para bloqueio hormonal, vai para o uso de outras drogas, que a gente chama de drogas-alvos, imunoterápicos, enfim, radioterapia. E aí, definido tudo isso, é que a gente vai poder propor, ela vai seguir acompanhando com o mastologista, com o oncologista clínico, que é quem prescreve a quimioterapia, com o radioterapeuta, com o psicólogo, com o nutricionista oncológica. É uma equipe muito grande para seguir esse paciente. E conosco também da cirurgia plástica. Porque essa reconstrução, ela é feita pelo cirurgião plástico habilitado, que gosta, que tem costume e se sente familiarizado com isso, porque nem todo cirurgião plástico também faz, porque não gosta, porque não foi a área que ele escolheu. Mas também por alguns mastologistas que têm expertise em reconstrução mamária. Muitos fizeram cursos para fazer oncoplastia, como se chama, da mama, e conseguem, fazem muito bem. Então, a equipe vai compor com o cirurgião plástico ou não, a depender da expertise do mastologista. Vamos aprofundar mais um pouco aqui, de ver se resgatar algumas histórias que passou por você, que você devolveu a autoestima, que vinha em forma de agradecimento. Olha, Braga, eu sou muito ligada às divas, constelação divas. Então, ali tem muitas pacientes que passaram por mim e que são amigas hoje. São pessoas que tiveram muitas vivências difíceis, não é fácil passar pelo diagnóstico de câncer, depois enfrentar toda a jornada do tratamento, mas são minhas amigas. Tem pessoas de outros lugares também, né, que tiveram que fazer a cirurgia às vésperas de um casamento, ou logo após o casamento, diagnosticou e teve que fazer cirurgia. E a gente vê essas meninas se recuperando. Eu falo meninas, até porque a gente tem diagnósticos mais precoces hoje, isso é verdade, de câncer. E elas estão aí, foram para suas luas de mel, casaram de véu e grinalda, uma até recentemente, uma pessoa muito linda, que muito de bem com a vida, de uma atitude muito positiva, e eu acho que isso é muito importante também para ter bons resultados. Então, esses são casos que marcam a gente, deixam a gente extremamente feliz, de pacientes que voltam e agradecem, e, enfim, posta foto com a gente, porque pedem. Eu não costumo pedir para expor ninguém, mas quando o paciente pede, eu fotografo com todo prazer, com todo carinho. Enfim, casos e casos e casos de pacientes com seus filhos pequenos, com medo, né, de ter um câncer de mama e aquele ser uma sentença de morte. E não é isso, a gente tem que tranquilizar e mostrar que, infelizmente, o que aparece mais são os casos das pessoas que sofrem muito, que vão a óbito, que morrem. Mas a maior parte das mulheres hoje que têm câncer de mama, elas se recuperam e voltam a ter suas vidas profissionais, mantêm seus relacionamentos
Infelizmente, também um chacoalhão desses, às vezes, abala relacionamentos, termina casamentos, mas é muito importante para essas mulheres que são mães também estarem junto com seus filhos, verem eles crescerem, e a gente acompanha muito isso. Eu me lembro de uma que engravidou, das que engravidam depois de fazer tratamento de câncer, tem seus filhos, aparecem lá grávidas, enfim, é muito gratificante, porque a gente segue esses pacientes, né? Um paciente que passa por esse tipo de tratamento, ele segue acompanhando com a gente por muito tempo, muitas vezes precisa de uma outra cirurgia, infelizmente às vezes existem recidivas e a gente segue acompanhando, segue tratando até o final. Diante de tudo isso, tipo assim, quais são os mitos, verdade, que a gente não quer fazer, muitas mulheres não querem fazer, a mulher tem que ser empoderada, né? Como o doutor disse, o doutor Jéssica tem que estar autoestima, bem empoderadas. Tem algum mitos e verdade no meio da cirurgia plástica voltada para o câncer mamário? Eu acho que existem algumas desinformações, né? Sim. Como essa até que a gente já tocou, de que a cirurgia de reconstrução mamária é como se fosse uma cirurgia plástica estética, para reduzir o tamanho ou para aumentar o tamanho, especialmente porque usam uma prótese. Então, a maior parte das mulheres tende a achar, e isso eu estou falando de mulheres, inclusive, que trabalham em centro cirúrgico. Às vezes você chega para fazer uma cirurgia, doutor, e é só um lado, não vai fazer o outro lado? É um mito que precisa operar os dois lados. É necessário fazer o tratamento da doença ali, daquele lado, e quando for possível, quando for muito favorável, a gente pode até fazer o outro lado também. Então, é um mito que tem que fazer os dois lados. É um mito também que as próteses de mama duram para sempre. As próteses de mama, elas se desgastam como qualquer material. Então, lá pela frente, pode ser necessário uma outra cirurgia para retirar dessa prótese, se ela sofrer desgaste, se ela tiver algum tipo de problema. O que mais? As mamas, elas não mantêm, infelizmente, a mesma sensibilidade. Normalmente, uma mama operada, especialmente se for mastectomia, ela vai ter uma diminuição de sensibilidade, ou mesmo uma sensibilidade incômoda, que atrapalha a vida da pessoa, principalmente no início, mas que depois aquilo ali vai amenizando. Também eu acho que é um mito achar que a cirurgia é extremamente dolorosa. Não é uma cirurgia extremamente dolorosa, é uma cirurgia que o controle da dor é muito bom. E aí tem que ter paciência, porque o pós-operatório terminou ali, sai do centro cirúrgico, vai se recuperar, primeiras 2 semanas é muito incômodo, às vezes precisa carregar um dreno, né, de sucção, usar sutiãs, modeladores, várias restrições, porque você, mulher que operou, olha assim no espelho e toma um susto, vê aquilo muito estranho, porque de fato fica muito estranho, a cirurgia ela não está pronta assim que termina, ela vai mudando, vai havendo cicatrização, tanto interna como externa, vai havendo mudança de tamanho para menor, vai havendo mudança da forma, que às vezes fica muito alta para abaixar, enfim. É uma recuperação que exige tempo e a gente tem que explicar muito para o paciente, tirar isso da cabeça de que terminou, já está no ponto. Não. Terminou, ainda tem que esperar o processo de cicatrização. Tem que ser meio um pouco psicólogo nessas horas, né? É necessário, sim, porque aí a gente entra no psicólogo, Sim, né, Braga? Outra situação, tipo assim, alguém que passou pelo procedimento, aí sonha de ser mãe, não ter um filho, ela pode seguir a amamentação normal após a reconstrução da mamária, ter um filho? É possível? Nas mastectomias é muito difícil que haja amamentação pela mama operada. Sim. Porque a glândula mamária é retirada. A gente nunca diz que ela é retirada 100%, porque isso é impossível. Existe glândula mamária da clavícula, né, aqui da clavícula, ao meio do corpo, até lá embaixo no umbigo. Tudo isso pode haver glândula mamária, então não dá para tirar 100%. Mas é tirada uma quantidade maior possível, vamos lá para 98%, mais ou menos. E então é muito difícil que esse restante de glândula mamária consiga produzir leite e expulsar esse leite pelo bico do peito quando ele é preservado. Quando ele não é preservado, então nem se fala, né? Não é possível, de jeito nenhum. Mas nas ressecções segmentares da mama, a mulher, se ela puder engravidar, porque isso vai ser muito impactado pelo tipo de quimioterapia que ela precisar fazer. Às vezes, essa quimioterapia pode alterar os ovários e impossibilitar uma gestação, uma gravidez. Então, se ela vai amamentar ou não, vai depender do tamanho da cirurgia, do tipo de cirurgia que for feito. E se ela vai ter condições de engravidar.
Existem situações que a pessoa já tem família, que é genética, que dá numa mama e a pessoa quer te remover a ardúsia. Vocês aconselham ou não? Hoje há um entendimento maior sobre a genética médica, né, o mecanismo de alteração do DNA que leva ao câncer de mama. Então, existem algumas alterações que alteram o DNA que vai ser passado para os filhos. Isso aí é o DNA das células germinativas, no caso, óvulos e espermatozoides. Se houver uma alteração desse DNA que seja carcinogênica, ou seja, que favoreça o surgimento de câncer de mama, nesses gametas, nesses espermatozoide e ovário, ele pode ser transmitido para os filhos. Isso aí é o câncer hereditário. Isso vale para outros tipos de câncer também, e a genética oncológica tem evoluído cada vez mais para o entendimento de quais são essas mutações e como detectá-las por exame. Então, pessoas que têm câncer hereditário, famílias que têm câncer hereditário, é aconselhado que faça uma consulta com o geneticista para aconselhamento genético, para ver quem é que precisa, quem é que não precisa fazer teste genético. E uma vez detectado uma mulher mutada, com mutação carcinogênica para tumor de mama, vai ser aconselhada a ela o que fazer para reduzir o risco dela ter doença e o que fazer com a sua prole, com os seus filhos, tanto os homens como as mulheres, né? Então, existem cirurgias, inclusive, para redução de risco de câncer de mama. Muitas vezes a gente pega a paciente que teve um estudo familiar genético e que não tem câncer de mama, mas ela tem a mutação. Então, ao longo da vida, o risco dela é muito grande de desenvolver câncer de mama. Para essas mulheres é aconselhado fazer quimioprevenção, que é usando hormônios, os bloqueadores hormonais, e fazer cirurgia de mastectomia profilática, ou seja, retirar da glândula mamária aquele volume que é possível, preservar da pele e o bico do peito, e substituir esse volume com prótese, ou então fazer a oforectomia. O que é isso? A alpingo-oforectomia, a retirada dos ovários e das trompas. Então, existem janelas de oportunidade, tempo ótimo para fazer isso. E quem vai fazer esse aconselhamento? É o geneticista oncológico e o cirurgião oncológico, que trata a mama, o mastologista também, entendeu? Então, não é porque eu tive câncer de mama que eu tenho que tirar outra mama. Se for só por medo, isso não é aconselhável. Mas se essa pessoa for mutada, aí ela teve câncer de mama, vai tratar o câncer de mama dela, fazer a reconstrução mamária, se for possível, e ela pode também fazer a mastectomia profilática da mama contralateral. Então, são essas as situações em que a gente pode aconselhar essa cirurgia. Ah, mas eu não consegui fazer o exame, ou então meu exame não deu alterado, mas na minha família tem muitos casos de câncer de mama, tem muitos casos de câncer de pâncreas, câncer de ovário. Também nesses casos pode ser estudado, caso a caso, a possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia. Isso foi assim um boom na época da Angelina Jolie, acho que você lembra, todo mundo lembra. Isso. É que a Angelina Jolie, mutada por um gene lá que chama BRCA, no caso dela acho que era o 2. Já vem de família, né? Que já veio da mãe, do pai, da avó, enfim, vem da ancestralidade dela. E ela optou por fazer uma cirurgia de mastectomia bilateral. Mas isso parece assim uma coisa muito simples, glamurosa, boa demais. É preciso lembrar que a mastectomia bilateral com reconstrução de próteses bilateral, ela também tem seus problemas, como esses que a gente acabou de falar, e também afeta a sensibilidade da mama. Pode não ficar tão bonito como a pessoa gostaria que ficasse, como fica nos casos, na maior parte dos casos de cirurgia estética. Então, essas possibilidades todas existem, é preciso que o médico converse com a paciente para ver o que convém à paciente, né? O que ele indica e o que convém à paciente. Só para a gente, vamos voltar um pouquinho lá, assim, a quimioterapia sempre vem antes, ou a cirurgia pode ser um caso de câncer bem agressivo, faz a cirurgia, depois faz a química? Existem casos de tumores muito agressivos, que tem que né? fazer logo, né? Tumores que desenvolvem rapidamente, que entre uma mamografia e outra, a anterior não tinha nada, a paciente faz tudo certinho, chama de tumor de janela, né? Ele, entre um exame de rastreamento e outro, aparece, são lesões que crescem rápido. Então, para essa cirurgia, para essas pacientes, às vezes a cirurgia precisa ser feita
Imediato. Né? Até antes de fazer a quimioterapia. Mas, mesmo nesses casos, se a paciente tiver um tipo histológico de tumor, mas que responde melhor à quimioterapia, ela deve fazer primeiro a quimioterapia. Porque fazendo primeiro a quimioterapia, a gente vai ver a resposta do tumor à quimioterapia. Boa parte desses tumores que eram grandes, eles murcham, eles diminuem muito de tamanho, passa depois que faz a cirurgia, nem se identificar mais tumor dentro da mama. Vai estabilizar, né, um pouco, né? Controla muitíssimo bem e muitas vezes cura a paciente. A paciente fica bem. Claro que ela precisará ficar acompanhada, mas ela fica bem, fica em remissão, como a gente chama. Porque lá na frente, toda mulher tem um risco de cerca de 12% de ter câncer de mama, só pelo fato de ser mulher, ter ovário, ter hormônio feminino, ter mama maior do que a dos homens. E mesmo os homens que também têm mama e também neles circulam hormônios, tanto masculino como feminino, eles também têm um risco de ter câncer de mama de 1%. Então, os homens não estão livres de um câncer de mama, embora a chance dele seja extremamente mais baixa. Diante de toda a nossa conversa de muita qualidade, muito brilho, foi impecável. Qual os conselhos a doutora daria para as mulheres que estão se considerando uma reconstrução impossível, que é possível e devolver essa autoestima das mesmas? A impossível é o que eu chamo de expectativa e realidade, que todo mundo conhece, né? Sim. Às vezes a expectativa é muito grande, muito grande, e a realidade técnica do que se pode oferecer, ela é muito baixa. E a gente tem, como profissional, que ajustar isso. Eu não posso alimentar ilusões para ninguém. Eu tenho que, por ser técnica, informar da melhor maneira possível aquilo que pode ser obtido. Porque quando eu consigo isso, a paciente entende, ela vai ficar mais satisfeita com o resultado dela. Então, se eu quero o impossível, ficar com as mamas maravilhosas, mais bonitas do que eu quero antes, ou então, às vezes, os pacientes chegam com uma foto de uma outra pessoa que tem um outro tórax, um outro peso, um outro tipo de pele, que não tinha câncer, que não precisou tirar o bico do peito, que não precisou tirar muita pele, eu quero ficar desse jeito. Aí é minha obrigação dizer que é muito complicado fazer isso, né? Tudo é diferente. Então, às vezes, inclusive, a gente planeja tudo e vai para o centro cirúrgico, chega lá, a gente faz alguns outros procedimentos durante a cirurgia e a cirurgia cresce, aumenta de tamanho. De uma ressecção segmentar, passou para uma mastectomia. Como é que eu faço para eu evitar que a paciente fique extremamente infeliz, chateada comigo? Eu tenho que explicar para ela que ela tem, no mínimo, as 3 opções. Nós vamos para fazer isso, mas se acontecer isso, podemos precisar disso ou disso. Então, às vezes, eu vou para uma ressecção segmentar, que eu sei que a maior chance é de ela não precisar usar uma prótese. Mas como existe uma possibilidade, e isso vai muito do afinamento que o cirurgião plástico tem com o mastologista que vai operá-la, com os oncologistas clínicos que vão fazer os outros tratamentos, aí a gente pode levar para o centro cirúrgico próteses, deixar tudo pronto para aquilo que for necessário. Mas o mais importante é que a paciente esteja informada, avisada, que ela saiba do que pode acontecer e ela me consinta que eu possa fazer aquilo que seja necessário. Porque a finalidade número 1 é tratar a doença. Eu tenho que tratar o câncer. E tratamento do câncer, ressecção do câncer, quimioterapia, radioterapia. A cirurgia plástica, ela vem para melhorar as coisas, né? As mulheres, elas têm as mamas como um órgão extremamente importante. É um órgão erógeno, é um órgão do imaginário, é um órgão que desde pequenos, cada um de nós teve contato com ele na amamentação. Então, remover uma mama não é uma coisa muito simples, é algo muito complexo para a mulher. E mesmo que seja uma cirurgia menor, só mudou um pouquinho, mas se aquela mulher for uma mulher que valoriza muito a simetria, valoriza muito se ver por inteira, dependendo de como ela seja, psicologicamente falando, ela vai ter uma reação boa ou não àquilo que ela vai ter que carregar. Cicatriz de tratamento, todas as memórias e lembranças, né, dos sofrimentos passados durante a jornada, dos medos, das angústias. E nisso, é muito importante a participação da psicologia, é muito importante o apoio da família e dos amigos. E aí, eu gostaria de falar sobre isso, o apoio das pessoas que estão em volta. Fiquem juntos, né, ajudem aquela pessoa naquilo que é prático, que às vezes ela não tem coragem de pedir,
leve o filho dela para a escola, brinque com ele, leve para um passeio, enquanto ela está lá atabalhoada, preocupada, organizando 1 milhão de coisas para fazer a cirurgia. Se ofereça para fazer um supermercado e escute a pessoa, deixe ela falar sobre as preocupações dela. Às vezes, você que está ouvindo não aguenta ouvir aquilo, porque é sofrimento para quem ouve também. E aí, nesse momento, você diz, não fale isso, não diga isso, não vai acontecer nada disso. Deixa a pessoa falar sobre os medos dela. Apoie naquilo que você puder, né? E seja positivo, fale do lado bom. Tem pessoas que chegam e só ressaltam o fulano que morreu, a pessoa que sofreu. Naquele momento, não é o momento daquela mulher ou daquele homem escutar coisas tão ruins assim. Vamos, a não ser que ele fale sobre coisas ruins, e aí a gente vai auxiliando, ajudando, né, para que ela tenha mais a sua mente mais fortalecida para enfrentar tudo isso da melhor forma possível. Às vezes as pessoas paralisam, ficam mortas de medo. É incrível o que a gente vê. Ser mais positivo, esquecer negativo, né? É para tentar ajudar de certa forma. Para quem está em volta, os amigos, familiares, enfim, ajudar. Porque aquela pessoa já está enfrentando um vendaval. Então ela precisa de apoio e aceitação. Se sentir cada dia e se sentir fortalecida, motivada, né? Se sentir apoiada, porque quando você se sente apoiado, é muito diferente quando você se sente só. Infelizmente, muitas mulheres se sentem só, se sentem com medo de dizer o que sentem, porque não vão ser compreendidas, né? Ou então elas se sentem até com medo de passar o medo delas para o outro, né? Às vezes escondem do pai, da mãe, do marido, da família, por incrível que pareça. Então, os relacionamentos, eles precisam ser fortes para, nessa hora, fortalecer quem está precisando. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação. Às vezes um acidente, um trauma, né? Precisa tanto do apoio de quem está em volta. E é nessas horas que a gente escolhe aqueles com quem de fato pode contar. Doutora, muitíssimo obrigado, de muita decência, com muita excelência. Aqui, ó. Nosso mimo cozinha, feito, pensado, projetado aqui da papelaria UFG, que está com a gente, sempre brindando quem passa conosco, quem palestra com a gente. E a senhora trouxe um brilho, enriqueceu tanto o nosso, tipo assim, não desmerecendo as outras pautas, que todas foram, mas foi um fechamento. A gente tivemos 3 pautas hoje voltadas e cumprimos o que foi prometido, da melhor forma possível, foi incrível, foi de muita grandeza e vai somar muito no nosso projeto. Obrigada, Braga. Eu também trouxe um mimo para você, para o seu programa, que esse livro aqui, que foi escrito a 2 mãos, eu e o Sabas fizemos, ele mais do que eu entro como colaboradora, muitas vezes revisora, enfim, que é sobre isso que a gente falou, câncer de mama para pacientes baseada em evidências científicas. Eu vou dar uma carimbadinha aqui, um autógrafo e oferecer para você. E diga que tô aguardando ele, não aceito não. Programa Tardiária, informação todo dia com Braga, oficial direto pra você é conteúdo.